Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo aqui do canal Notícias do Fogão. Você tá vendo aí o Louco Abreu no Seleção Sport TV. Então, pô, um cara especial pra caramba como o Louco Abreu, pra gente que é botafoguense, não poder faltar aqui no canal, né? Parei aqui a produção de outros vídeos, peguei esse vídeo aqui e vim fazer. Louco Abreu falou, a gente para pra escutar. Então tá aqui no canal, vamos ver, vamos reagir aqui ao Louco Abreu. Não peguei a parte inteira, peguei um pouco do meio pra frente, mas tem conteúdo aqui sobre Botafogo, Louco Abreu, dando os pitacos dele pra final, e sobre a Libertadores, a hegemonia brasileira da Libertadores pra vocês. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Hoje à noite tem live de sorteio dos ingressos, um par de ingressos, um ingresso infantil e um adulto para a Newton Fan Fest, que vai rolar sábado para assistir a final da Libertadores, Fogão e Atlético Mineiro. Então ative o sininho de notificações para você receber o aviso quando a live começar. Não vou avisar o horário, só quem ativar o sininho vai receber o aviso e participar do sorteio. Temos plano de membros também, clica aqui embaixo em Seja Membro, você escolhe lá um plano, tem 4 planos diferentes, vários valores diferentes, que cabem em todos os bolsos. Um valor simbólico, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, essa estrutura que é cara, mas é importante a fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Tem uma realidade, quem está jogando melhor? Botafogo. Está jogando melhor há muito tempo. Ele conseguiu construir uma identidade dentro do campo que claramente o elenco acredita. Então isso aí joga também. Porque senão, no futebol, todo vai deixar você no azar? Não. Também ganha quem joga melhor. Quem joga melhor taticamente, quem joga melhor nos duelos individuais, quem joga melhor na bola parada, que faz diferença. Mas quem está jogando melhor é o Botafogo. Então, acho que nesse sentido, o Botafogo tem que continuar do mesmo jeito. A diferença do Atlético é que eles têm essa possibilidade nas palestras do treinador falar: esquece o Brasileirão. Mas nós, na Libertadores, estamos jogando muito bem, porque os números falam isso. Então, aí é a parte que você fala de a igualdade. No torneio continental, os dois times, com suas formas de jogar, com sua estratégia, vêm jogando muito bem. Só que o Botafogo vem com esse plus do Brasileirão, continua com essa pegada bem alta. Que time que tem na frente, porque esses 3 jogos que você falou, para mim o que faltou foi aquele cara também de ter uma bola para finalizar, finaliza. Aí foi poucas possibilidades de gol, mas o Botafogo criou. Só que não pegou aquela contundência que precisa para esses jogos fechados, esses times que ficam recuados. Mas tem outra situação que eu vejo que muitas vezes não se fala, que é o que acontece sempre com os times que jogam contra a Palmeiras. Além de Palmeiras time, que é o que reclamam sempre os times que vão para lá? Qual a dificuldade que tem? O gramado. Que é o que falam dos times que jogam contra o Botafogo, além de Botafogo? O sintético. Aqui é a mesma coisa. E o Botafogo tirou muita vantagem dessa grama, que o Atlético não tem. Então, acho que o Monumental, para a forma de jogar do Botafogo, pela velocidade, pela intensidade que o gramado dá para o time, o Botafogo já está adaptado. Não tem que fazer nenhum tipo de treinamento prévio para saber com que campo vai bater na frente. E acho que esse fator pode fazer uma diferença também. Um time é tentado a isso, cara. O gramado do Monumental. O gramado é sintético? É. Gramado todo sintético? 100% sintético aqui? É aquele 70-30. Sim, tipo do Corinthians. Isso. É tipo do Corinthians. Não é, um gramado totalmente sintético, mas é um gramado que dá realmente muita velocidade ao jogo. Outra pergunta em relação ao que pode acontecer sobre a estratégia do Milito. Estava puxando aqui a escalação que ele utilizou no jogo contra o Botafogo. Ele jogou com 2 atacantes, né? Paulinho e Daverson, deixou o Hulk no banco. E na expulsão do Rubens, ele tira o Paulinho e bota o Igor Rabelo. E ele bloqueou essas ações do Botafogo. Ele conseguiu bloquear. Assim, com um a menos. Com um a menos, isso que eu tô falando. Quando o Rubens é expulso, ele tira o Paulinho, joga com um atacante só, aí ele bota o Hulk depois no lugar do Daverson, se fecha todo, consegue o resultado que ele queria ali. Obviamente, acredito que o Milito não queira empatar o jogo. Mas é uma maneira de, pelo menos nos primeiros minutos, ir tirando, né, esse volume,
e tirando Ô, paciência. Roger, e o Galo fora de casa na Libertadores, aliás, nas Copas como um todo, Sim. foi um time muito conservador atuando fora de Belo Horizonte. Será que esse cenário pode se repetir? Ele olhar a dificuldade que eu acho que o Botafogo teve contra times muito atrás. E contra o Atlético, por isso que não é só Sim. o que ele viu Você acha que contra o Galo Cuiabá, pode ter essa Criciúma. postura mais conservadora? O jogo sugere isso, o Botafogo tentando atacar e o Galo mais esperando? Então, eu acho, se eu sou o Milito, eu pensaria, sim, numa situação dessa. Não sei se para início de jogo ou para final de jogo, mas porque ele tem uma resposta, né? O campo deu uma resposta para ele no jogo do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, ele jogou com o Saraiva, ele jogou com o Rubens do outro lado, aí ele jogou com o Mariano, Fux e Lianco, aí depois entrou o Igor Rabelo como zagueiro. E só quando ele tinha 11 em campo, ele tinha Paulinho e Daverson, e depois Paulinho saiu para a entrada do Igor Rabelo. E ele conseguiu bloquear essas ações do Botafogo. Isso tá na cabeça dele, né? Como ele conseguiu frear esse Botafogo. Né? Mariano e Saraiva fazendo uma dupla pelo lado direito. Ele não tem o Fausto Vera também, né? No Campeonato Brasileiro. O Fausto Vera não teve. O Fausto Vera jogou esse jogo. Ele não tinha na Copa do Brasil. O Fausto jogou esse jogo. Ele jogou esse jogo, verdade, tem razão. Eu fico pensando que, assim, eu não sei se eu vejo um Atlético esperando, chamando o Botafogo para o seu campo. Eu acho muito arriscado, porque você tem... O Botafogo, geralmente, quando ele ataca com 4, 5 homens, né? É muito difícil você segurar um time como esse. Em contrapartida, ele segura só 2 zagueiros. Exatamente. Ele espeta os 2 laterais, então fica vulnerável. Se você tem força para principalmente nas bolas longas, né? Eu acho que ele vai bem com o Lianco também construindo, que é um jogador que tem sido ofensivamente importante, até uma surpresa, eu acho que do ano, né? Se você olhar pro Lianco, como ele joga quando o Atlético tem a bola, mas sem a bola também é um jogador que o tempo inteiro fica no mano a mano, né? Um cara que acaba sofrendo muito pela própria formação do Atlético. Eu fico imaginando se ele vai arriscar, depois de ter feito uma Libertadores tão, apesar de não, muitas vezes, não foi brilhante, né? Eu acho que o Atlético não fez um ano brilhante, mas em muitos jogos que conseguiu vencer, e por isso está na final da Libertadores, se ele mexeria faltando um jogo. Eu não sei se ele conseguiu treinar outras formações, se ele conseguiu mexer muito nesse time para nesse jogo que ele tem todo mundo que ele quer, né? E aí eu falo do próprio Daverson nessa formação com 3 atacantes, se ele já sairia com um time diferente. Ele pode mudar durante o jogo. Mais um detalhe que pode interferir, se ele começa com um time esse que todo mundo está imaginando, né? Daverson, Paulinho, Hulk. E aí a linha de... Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa e Arana, principal. Mas Arana é dúvida. Quem que ele tem para botar no segundo tempo? Quem está respondendo? Ninguém. Ninguém no banco de reservas do Atlético Mineiro responde. Não tem. O Bernard tá respondendo? Não tem. Tanto que ele espera até o limite. O jogo do Vasco, ele não mexeu até os 35 do segundo tempo, esperando alguém em campo fazer uma jogada individual e empatar o jogo. O Hulk foi lá e fez aos 35 do segundo tempo. Ele não tem alternativa para botar e, lógico que ele tem, mas as alternativas não estão respondendo. Se ele não tem um Daverson, um Paulinho, ou um Hulk do lado de fora, ou um Scarpa, ninguém que está entrando está respondendo positivamente. Você acha que esse é um caminho? Eu só tô... Aqui é pra gente montar os cenários, né? É um cenário que eu tô montando, que eu imagino. Não, é isso. Se ele começa com um time mais reativo, um time mais fechado, ele tem pelo menos alternativa do lado do banco. Ele vai ter que tirar um dos 3. Não acredito que vai ser o Hulk, mas pode ser Daverson. E aí tem um nome que eu acho muito importante. E que entra e muda jogo. Se ele tiver o Paulinho ou o Daverson, você bota o cara vai te dar a resposta. Sem nenhum desses, todos começando, ninguém está dando resposta no Atlético que entra do banco de reservas. Há um consenso aqui de que o jogador mais decisivo dos 22 que estarão em campo é o Hulk? Alguém discorda que o Hulk tem se demonstrado o jogador mais decisivo no futebol brasileiro dos últimos anos? Alguém discorda? O que você pensa do Hulk como jogador e como fator decisivo para o jogo de sábado, Lobo? Claramente que é classe A, né? Muita qualidade, mas não só qualidade técnica, né? É qualidade de outra situação que você precisa muito no futebol e principalmente na final, que é a personalidade. O cara que sabe que ele vai aparecer, que nunca fica escondido, que é contrário, sabe que o momento dele, que o time precisa dele, que os garotos precisam dele, que precisam olhar para a cara dele e falar, pô, esse cara é vencedor, esse cara quer, vamos com ele. Acho que isso é fundamental. Por isso a parte psicológica, muitas vezes se fala demais, mas que você precisa agora nessa fase de treinador
muitas vezes você está escalando o time e muitas vezes escala um jogador por a parte psicológica, por lo que ele consegue transmitir para seu time e para o rival. Para o rival não é a mesma coisa marcar Hulk que o outro, porque sabe com que vai enfrentar, sabe da força dele. E tem outra coisa mais, é nessa outra parte que tem o futebol, que é o momento da briga, que toda final tem, aí quem sai com vantagem é o Atlético. O Atlético sabe jogar com a briga. O Botafogo começa a ficar maluco. O que é jogar com a briga? Não entendi. A briga é aquele 4-4-2, vai, rasga, fecha a boca, fiada, vai tomar no cu, pá. E aí, e começa a dar aquela, e começa a dar aquela confusão. E Atlético fica mais tranquilo nessa situação. O Botafogo começa a ficar maluco. Começa a querer brigar realmente, começa a sair da zona de conforto, começa a sair do setor onde tem que jogar, começa mais para querer brigar que jogar. E o Botafogo, o melhor que fez esse ano foi jogar, não brigar. O Botafogo é um dos times que mais levou amarelo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Ele é muito amarelado, os jogadores são muito pilhados. Mas eu acho que o Hulk é o jogador mais decisivo, apesar do ataque do Botafogo ser impressionante, muito bom. Agora, eu acho que o Atlético tem muita dificuldade contra o Botafogo no meio-campo. O meio-campo do Botafogo normalmente consegue ter muita vantagem contra o meio-campo do Atlético. Se eu sou o Milito, Roger, o que eu faria nesse jogo? Eu não escalo o Davidson, deixo o Davidson como opção para o segundo tempo. Eu dou liberdade ao Scarpa, deixo o Scarpa no meio e entro com o Saravia. Eu faço meio-campo com Kardec, Fausto Vera, Alan Franco e Scarpa. Saravia e Arana, se ele puder jogar. A gente não sabe se o Arana puder jogar. Sim. E se não puder... Júnior Alonso e Batalha. Pode ser que ele bote um outro zagueiro e bote o Júnior Alonso de lateral esquerdo, que o Rubens está difícil para o Rubens depois da expulsão lá na Independência. Não jogando, você acha que ele abre o Júnior Alonso de lateral? O ideal, o que está no cenário, se o Arana não jogar, é ele inverteu o Scarpa para a esquerda e o Saravia na direita. Sim. Eu poria o Scarpa no meio para ter um jogador de talento, de desequilíbrio no meio. E eu demito você se perder o jogo. Isso que eu pensei agora. Você não vai abrir mão de marcação. Não tô avaliando se é certo ou errado. Não, mas o cenário tem que ter pensado. Você tem que pensar no meio campo, porque o meio campo do Botafogo é muito forte. Não, já os repórteres vão trazer a informação dos times. O cara quer me demitir, eu vou embora. Mas o Milito tem que pelo menos passar isso pela cabeça dele. Se ele vai fazer ou não, eu vou embora, louco. Não, mas falei, se eu ganho. Aí aumenta e renova o contrato. Eu só vou chamar o primeiro repórter que vai entrar. Renova se ele quiser. Se ele quiser, claro. A gente vai fazer contato com o Rafael Sibila, nosso correspondente na Argentina, que está no centro de Buenos Aires. Eu falei que Buenos Aires é a cidade que mais tem estádios no mundo, são 18. E também outra coisa clássica de Buenos Aires são as marchas, né? A população indo para a rua para protestar. Hoje liguei a televisão, 5 marchas programadas para o centro de Buenos Aires antes do meio-dia. Falei, estamos em Buenos Aires. E lá no centro de Buenos Aires está Rafael Sibila, aliás, no ponto clássico dos argentinos, que é o Obelisco. Bem-vindo à Seleção, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Bem-vindo a Buenos Aires, a equipe do Seleção agora presente aqui. Muito boa tarde para você, para o Led, para o Roger, para a Bárbara e para o Louco, para todo mundo que está no Brasil. A gente está, como você falou, num ponto clássico turístico, um dos mais conhecidos aqui da capital, Buenos Aires, que é a Avenida 9 de Julho, onde está o Obelisco e que já há alguns anos existem essas letras B e A de Buenos Aires. E a gente chegou cedinho aqui e desde cedo muitos torcedores aproveitando que ainda estamos na quinta-feira para fazer turismo, para tirar fotos de Buenos Aires. O dia amanheceu até um pouquinho feio hoje, né? Mas o céu abriu, então está um dia bonito para passear. E chama a atenção, por enquanto, nesse momento, nessas horas que a gente está aqui de manhã, e eu que vivo aqui vendo desde segunda-feira a chegada mais massiva, assim, né, de torcedores, a quantidade de torcedor do Botafogo. Há uma presença, por enquanto, maior de torcedores do Botafogo. A gente está vendo daqui a pouco vão passar mais 2 torcedores por aqui, enquanto há uma presença um pouco mais tímida ainda de torcedores do Galo. É claro, há uma oferta maior de voos também para quem sai do Rio de Janeiro do que para quem sai de Belo Horizonte, mas é o torcedor do Botafogo também muito confiante com esse bom momento que o time vive no Campeonato Brasileiro, retomando a liderança, vencendo o Palmeiras na terça-feira. Aí, ó. A gente está ouvindo o torcedor do Botafogo cantar fogo ali ao fundo. E aí, Rizek, algumas cenas legais aconteceram aqui durante essa manhã. A gente viu torcedores do Botafogo e do Atlético interagindo, fazendo uma provocação
totalmente saudável, na paz, na harmonia, se abraçando, desejando sorte para os outros. Ali pela região de Palermo e de Porto Madeiro, onde há uma grande concentração também de turistas e de torcedores circulando, nos momentos em que as nossas equipes que estão espalhadas aqui por Buenos Aires passearam por lá, não houve nenhum problema, nenhum incidente entre os torcedores. Agora, há cenas inusitadas, né? A gente tem um vídeo feito pelo Mansur, agora há pouco, ali na região de La Bombonera, que fica aqui pertinho também do Obelisco, e os torcedores do Botafogo se sentindo em casa, em La Boca, cantando as músicas do Botafogo ali nas cercanias do estádio de La Bombonera, né? Muita gente que provavelmente foi para lá para visitar o Museu do Boca, aí, ó o barulho que eles fizeram lá em La Bombonera. Hoje que não é um dia muito feliz pro torcedor do Boca. Ontem tomou uma virada do Vélez na semifinal da Copa Argentina, tá perigando a participação do Boca na Libertadores do ano que vem. Foca a Libertadores esse ano e é esse torcedor do Botafogo curtindo esse momento, a primeira vez numa final de Libertadores, vai encarar o torcedor do Galo, que joga pela segunda vez essa final. Ouvi histórias de torcedores que vieram da América do Norte, dos Estados Unidos, do Canadá, torcedores que vieram de vários estados do Brasil. Teve um que veio do Acre, que me contou, o voo pela Bolívia era mais barato. Cruzei a fronteira, peguei o voo, fiz escala em Santa Cruz de la Sierra e cheguei aqui em Buenos Aires. Torcedor que veio de moto, desde Manaus. Encontramos agora um grupo também de torcedores que veio desde o Porto Alegre para cá, pedalando. Então são essas histórias de superação que a gente vai conhecendo em cada final única, né? Porque há esse deslocamento muito grande de torcedores para poder acompanhar, mas por enquanto, que vocês devem estar sentindo aí também, desde que chegaram aqui, é esse clima tranquilo entre os torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro, e o torcedor argentino olhando assim meio ressabiado para essa final, um pouco com orgulho ferido de receber essa final e não ter nenhum time argentino jogando. O torcedor do River certamente vai viver um dia muito estranho, né, de sentimentos estranhos no sábado, porque era a Libertadores para o River chegar, jogar em casa, sem a presença do Boca nesse ano na Libertadores. Então, aqui na Argentina muito se falou que era a Libertadores do River Plate para voltar a vencer, derrotar os brasileiros, e para os argentinos, no caso, para o torcedor do River, infelizmente, é mais uma final brasileira, essa final alvinegra aqui, essa festa brasileira em Buenos Aires. Obrigado, Sibila. Olha só, eu acho que a gente não precisa pensar muito nas razões, elas são meio óbvias, né? Pelas quais a gente nota uma maior empolgação e um maior número de torcedores do Botafogo aqui. Primeiro, uma razão logística, tem uma maior possibilidade de voo do Rio de Janeiro para Buenos Aires. O momento do Botafogo é muito mais empolgante, o torcedor do Botafogo está alucinado vendo o time jogar. Tá vivendo uma chance que é a chance de uma vida, né? O Galo já conquistou uma Libertadores e o Botafogo está vivendo a chance de uma vida. E se você pensar que até é inacreditável um time da história do Botafogo não ter Libertadores, cara. Ter 2 brasileiros só. Digo só porque a gente está falando do time que, junto com o Santos, fez do Brasil o país do futebol, que foi base de conquista de Copa do Mundo, que teve alguns dos maiores jogadores da nossa história. Aí você olha, isso não está exatamente traduzido em títulos, de acordo com a grandeza que o Botafogo teve e os times que o Botafogo teve ao longo dos anos. Porque a Libertadores começou a ter um peso a partir dos anos 80 para os brasileiros. O Santos foi bicampeão em 60, mas, por exemplo, a Academia do Palmeiras não foi campeão. O Cruzeiro do... Perfeito. O Botafogo parou numa semi, aliás, né? Nos anos 60 o Cruzeiro não ganhou. Ganhou 76. Não, nos anos 60. O grande Cruzeiro do Natal não ganhou. O Santos ganhou, mas o Palmeiras do Ademir da Guia não ganhou. Então mudou. E o Botafogo. E o futebol brasileiro, nos grandes times históricos do Botafogo, tinha no estadual, né, no campeonato estadual, a grande conquista para muitas torcidas. Então você olha hoje, coloca no papel os títulos, que são muitos. O Botafogo tem 2 campeonatos brasileiros na sua história. Mas eu insisto, eu acho que você olha para a história do clube, os jogadores que já vestiram essa camisa, e você fala, pô, não casa, como é que esse Botafogo não tem um título mundial, como o Santos teve 2 nos anos 60? Como é que ele não tem uma Libertadores? Como é que são só 2 brasileiros? E esse é um ano que pode trazer um pouco de justiça histórica. E o torcedor do Botafogo tá sentindo isso, cara, tá olhando e fala, cara, é a nossa chance, né, de fazer essa justiça histórica com um time muito bom. O Louco jogou no Botafogo numa época boa, né? O Botafogo viveu bons momentos, mas você não pegou o Botafogo rico de hoje, hein, Louco? Isso eu vou te falar, né? Pegamos Também na não reclama, né? Não, pegamos uma fase boa dentro do campo.
na estrutura do clube, querendo melhorar mais financeiramente com essa fase de agora, é totalmente diferente. Só que o Botafogo também tem ano 93, ganhou a Comebol, né? De Peñarol. Você sabe que eu estava 93 nesse jogo? 93, isso. Estava nesse jogo? Estava nesse jogo. Eu jogava a categoria de base com um grande amigo que se tornou muito famoso jogando futebol também. E o irmão dele jogava na categoria de base, era juniores do Botafogo. Aí fomos todo mundo ver o Botafogo em 93, torcer pro Botafogo contra o Peñarol. Esse até o dia de hoje, o único título internacional que o Botafogo... era o Carlos Alberto Torres. Isso, exatamente, nos pênaltis. O Rabeida era o goleiro de Peñarol no Maracanã. Mas claramente que o Botafogo mudou, né? O Botafogo agora, em geral, passou a ser time grande total. Não só dentro do campo, não só pela história, sino também pela parte financeira, que hoje em dia faz a diferença. Porque você, além de contratar bons jogadores, tem que dar estrutura. Hoje já não é colocar 11 em campo para jogar, tem que dar todo outro suporte que é fundamental para o futebol de hoje você competir em alto nível. E o futebol brasileiro tem, e o Botafogo estava ficando atrás. Agora o Botafogo deu esse salto de qualidade e dá para ver que já tem 2 anos de muita intensidade, muita qualidade, muita competitividade, e tomara que seja com o prêmio mais grande para poder continuar nessa caminhada. Não é para ficar aí, sino para que o Botafogo realmente agora seja esse time grande que cada ano só pensa em brigar pelo título. Aí, muito rápido, né, cara? Desde que virou SAF, se você pensar, o primeiro ano já briga por Libertadores. No segundo ano já briga pelo título. Tudo bem, teve aquela derrapada horrível, mas brigou pelo título. No terceiro ano já briga por 2 títulos, né? O John Textor perdeu 5, né? É? Lembra que ele falou, não, em 5 anos a gente vai brigar por alguma coisa. É muito rápido, cara. Tem o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Muitos times têm dinheiro, né? Mas isso que o Louco falou, Exato. né? Primeiro você tem que criar uma estrutura. Isso custa muito dinheiro, né? Você de vez em quando deixa de botar o dinheiro no time, né? De fazer grandes contratações para poder pavimentar aquilo que pode te dar esse suporte para manter grandes times em alto nível. Então é isso que o Botafogo tem feito, né? Eu acho que na experiência, acho que vocês podem falar melhor sobre isso, na experiência de convencer o cara a ir pro Botafogo, né? Você até numa negociação, quando você começa a arrumar a casa e a mostrar que você está fazendo, você está se reestruturando e se colocando num outro patamar de competitividade, os outros jogadores também começam a querer jogar nesse time. Isso acaba fortalecendo não só a marca, como o próprio time esportivamente. E o salto do ano passado para esse ano. Ano passado a gente está falando de um time que deixou escapar o título do Campeonato Brasileiro, que já era um dos melhores times do país. Do ano passado para esse ano já tem um salto enorme. E aí eu estou falando de competição, né, Roger? Só tem um titular. Exatamente. Do ano passado para um time completamente diferente, com muito mais força. Aí então tem gente, mas o Bastos era reserva do time do exatamente, ano passado. Então, Bárbara, tem uma... eu acho que é exatamente isso que você está falando. Eu acho que é fácil hoje convencer um jogador a vir jogar no Botafogo. Perfeito. Teve um Savarino. Hoje, né? Você não viu a cara que o Louco fez? Mas agora Antigamente você falava, bem no Botafogo, a história, Garrincha, Nilton Santos, como se fala? Jairzinho. O centro delantero lá, o Túlio. Maravilha. Mira lá a vitrine, o estádio, acabou. Agora, o muro ali em frente ao agora você fala, General Severiano. vê lá a estrutura, o time, orçamento, paga em dia. Mas tá esse é o mérito, muito né, bem, Louco? tá pagando bicho, mérito. tá pagando muito bem. A gente tá brigando lá em cima. Pô, é fácil agora, né? Mas se fosse diferente, eu não tava nessa situação, gente. Difícil aí, 2010, 2011. Vai lá nos Estados Unidos, tira o Savarino, vai na Espanha, tira o Luiz Henrique. Na verdade, a Almada estava nos Estados Unidos também, jogador campeão mundial. O sonho é possível, ele pensa no jogador, vai lá e tenta. Você não acha que tem uma semelhança? Bom, a gente estava debatendo, né, as razões que fazem hoje o botafoguense mais animado a torrar uma grana. Gente, o pessoal tá gastando na média aí R$8 mil, de 7 a 10 mil reais para vir para cá. Não é qualquer um que pode vir para cá. E assim, tem muita gente que tem dinheiro, mas muita gente fazendo sacrifício mesmo para vir para cá. Então assim, a empolgação é muito grande do torcedor do Botafogo. Mas de certa forma, você não acha que também essa final com 2 SAFs, né? Botafogo e Galo são SAFs. Ela também... o Galo já tá nas cabeças há um tempo, né? O Galo, se você pegar desde a última década para cá, ele tem sido um time... De 13 para cá. De 13 para cá, ele tem
tem sido um time de cabeças. De certa forma, a gente tá vivendo um momento de reparação histórica, porque o Galo também, se você olhar os times que o Galo já teve ao longo do tempo, como é que um time... O Galo poderia ter sido perfeitamente campeão do mundo nos anos 80 se não fosse o Flamengo. Então como é que times com os jogadores que eles têm, as torcidas que ele tem, a história, eu acho que a gente está vivendo uma reparação histórica mesmo, de Botafogo e Galo, Botafogo chegando lá e o Galo já há um tempo conquistando, mais a altura, com títulos, com a sala de troféus, mais a altura da história gloriosa que essas duas instituições têm e que no sábado se chocam aqui. E para o esporte brasileiro é interessantíssimo, né? Porque a gente fica durante vários anos debatendo algumas hegemonias, né? A gente ficou durante alguns anos falando muito de Palmeiras e Flamengo, que acabaram protagonizando a hegemonia de grandes títulos e de times que quando começava o ano a gente sempre falava, Palmeiras e Flamengo vão chegar. Não tem como tirar desses dois times. E aí, quando os anos vão passando, e aí vem o investimento e vem essa consolidação, a gente tem outras frentes também, outros times que começam a brigar e a competir. E aí a gente pode trazer outros times, eu sei que hoje o assunto não é esse, mas assim, o próprio Fortaleza, que vem se fortalecendo nos últimos anos, incomodou muito esse ano e foi para a briga do título do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que já é um time de cabeça, como vocês falaram, mas é um time que se fortalece a cada ano que passa, porque a gente fala de ganhar como se fosse fácil, né? Chegar e ganhar. O Cruzeiro chegou à final do Sul-Americano. A gente fala do Cruzeiro que chegou a uma final do Sul-Americano, o próprio Inter esse ano que fez está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. O Fluminense, eu acho que isso traz mais competitividade para a própria competição. E outra coisa do Botafogo também, que eu acho que o Louco também pode falar sobre isso, é a questão da autoestima do torcedor, né? O Louco foi um cara que quando vestiu essa camisa e se relacionou muito bem com essa torcida, foi um protagonista muito importante, né, para essa relação com o torcedor. Não, o Louco é botafoguense. Esse cara é louco pelo Botafogo. Ele é apaixonado por essa torcida, por esse clube. Foi um momento. Hoje vem o Textor com essa grandeza de vamos brigar por tudo, vamos brigar por 5 títulos, mais contratações de impacto. Isso também mexe com esse torcedor que está aqui. Porque não só entrega em campo, não é só um time hoje que é o melhor do Brasil, como todos nós concordamos, mas é um time que tem uma autoestima de vencedor, que eu acho que o Botafogo precisava recuperar. E esse ano recuperou. Obviamente que ainda não ganhou, mas tem essa recuperação de marca, de força. Não, a gente é o Botafogo. Isso está na arquibancada do Engenhão. Quantas vezes o botafoguense ele foi alvo de críticas, né? Por conta da maneira como ele se relaciona com a própria arquibancada. De, às vezes, o estádio está vazio, de não ter aquela empolgação, de não ter aquela troca. Hoje a gente olha para o Newton Santos e vê esse torcedor lá, fazendo festa, com mosaico 3D. Eu acho que tudo isso vai ser é um pacote. Vai ser impactante ver a maioria de botafoguenses aqui no estádio. Com certeza, e aí eu ia chegar aqui. E aí aqui a gente está vendo o torcedor aqui na Argentina. Então não é sobre o resultado esportivo, é uma recuperação de marca e de autoestima muito forte do botafoguense nos últimos anos, principalmente, obviamente, do ano passado para cá. Ô, Louco, você aqui viveu uma das maiores glórias da sua vida, né? A Copa América de 2011, né? E também a gente cortou a segunda pior fase da história de River, sem títulos. 2008, com o Simeone. A gente foi campeão aqui e depois, 2011, foi a final. Que aí eu vou te falar, quando todo mundo fala, eu também, quando tenho uma final, e sempre fica naquela situação de, por mais que tenha um candidato, tem um time que vem melhor e fala, não, mas final, futebol, mas aquela final da Copa América, o Uruguai estava muito bem e atropelou o Paraguai. Foi 3-0, não foi final, foi... Timaço aquilo. Escala pra gente aí. Era mesmo o time da Copa 2010 que vocês chegaram no quarto, não era? Mais ou menos? Foi Muslera, Pereira, Lugano, aí não jogou Gojin, jogou Coates, zagueiro por esquerda, depois o Palito Pereira de lateral esquerdo. Que jogou no São Paulo. Arevalo Rios. Que jogou no Botafogo. No Botafogo, o Russo Pérez. Depois chegou Álvaro González, Forlán, Cebola Rodrigues. Que jogou no Grêmio. E Soares. Não, Cavani não jogava. Cavani machucou, entrou no último jogo. Cebola Rodrigues jogou no Grêmio. Isso, jogou no Grêmio. Era um bom time, mas essa final todo mundo fala típico, né? Para não querer por aí secar, não? Todo mundo falava, não, mas final é diferente, Paraguai fica atrás, no contra-ataque, eu vou lá parar, mas naquele jogo começou e já foi. Eliminou o Brasil. Mas o grande jogo foi a semifinal contra a Argentina, não foi? Mas Paraguai foi engraçado, chegou na final sem ganhar. Foi nos pênaltis.
Sempre nos Sim, pênaltis. Sempre nos Não pênaltis. foi nem semi, a Argentina não chegou na semi. Vocês Não. dispensaram a Argentina nas quartas de Foi final. quartas, então, o jogo Quartas contra a de final, Argentina? do A Messi. Argentina foi, né, porque não tinha Copa América, não tem oitavos, né? Passa de fase de grupo a Sim. quarto de final, nas lá quartas. em Santa Fé, nos pênaltis. A gente também caiu nas quartas naquela Copa América. Eu Paraguai. Pro Com o Paraguai Paraguai. nos pênaltis. Eu falei do Monumental porque assim, o Louco falou um pouco da história dele, né? Um jogador histórico da Celeste, jogador que atuou no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Eu queria voltar ao tema do domínio brasileiro, cara, e eu vi agora não o ídolo do Botafogo, eu vi o jogador sul-americano. Como é que você, cara, um uruguaio com história no futebol aqui do nosso continente, enxerga esse domínio, assim, do Brasil, assim? Como é que você acha que o continente enxerga hoje o domínio brasileiro? Porque, assim, a gente já falou um pouco e colocando isso no ar, é um negócio muito impactante, cara. Me parece que não há paralelo na história da Libertadores e nem da Liga dos Campeões de um país ter esse domínio, de fazer 4 finais dos últimos 6 anos e ter os últimos 6 campeões, que é disso que a gente está falando, os últimos 6 campeões, né? E 10 dos últimos 12 finalistas. 12 finalistas. É uma coisa assim, é muito forte, louco. Como é que você acha que o continente enxerga isso? Tá, mas também, o Brasil é um continente. O país é um continente. Dentro da Sudamérica, o Brasil é enorme. Além disso, você tem a cultura de futebol, que o menino enxerga desde 2, 3 anos já jogando na rua. Com a bola, você já tem o potencial sem dinheiro, que é a qualidade natural do jogador brasileiro. Além disso, tem muitas possibilidades de jogadores brasileiros. Você vai em qualquer bairro, começa a fazer aquela pesquisa e fala, aquele joga bem, vamos trazer. Você não tem que ir a procurar ninguém. Os meninos vão com qualidade e chegam nos melhores clubes para poder competir. Aí já tem uma virtude. Segunda virtude, a estrutura dos clubes. O Brasil rapidamente entendeu que a parte nutricional era fundamental para o atleta poder render. Além de que o futebol brasileiro tem muito jogo, toda a parte nutricional passava a ser fundamental. Então, rapidamente, em comparação a outros países que eu consegui jogar dentro da Sul-América, o Brasil, lá de 98, quando estuve no Grêmio, já tinha tudo na estrutura de fisiologia, de nutrição, psicólogo, que em outras partes de Sudamérica não tinham. Falavam que era gasto, que não era necessário, que era tudo bobagem. E depois tem a parte financeira, que é aí onde dispara totalmente. Porque se você reúne tudo que a gente falou e você tem um suporte econômico para poder contratar esse jogador diferente, esse jogador classe A, que com toda essa estrutura, com todo esse elenco, você traz esses 3, 4 craques, aí os demais times de Sudamérica não tem como brigar. Ainda pega dos times sul-americanos, né? Não, e aí os brasileiros ainda vêm aqui na Argentina, no Uruguai, ainda pegam os melhores. Ou seja, os classe A do... Eu sempre falo a mesma coisa. O Brasileirão é uma Libertadores de alto nível. Porque lá não vai encontrar times de outros países onde você vai ter facilidade de ganhar. O Brasileirão não. Então você já está competindo no alto nível para depois jogar a Libertadores no mesmo nível. Não é tipo nós, Uruguai, joga o Campeonato Uruguai. Aí vai jogar a Libertadores contra um time brasileiro e já fica poupou 8 fim de semana no torneio local para poder chegar com força para jogar com esse time brasileiro. Faz uma estratégia mais, fica atrás, recuado, sai no contra-ataque, se faz um gol, agradece, e aí a gente vê como assegura para o fim de semana poupar 9 jogadores de novo para recuperar, para jogar quarta-feira. Então, tudo isso que você vê do futebol brasileiro, por isso que muitas vezes fala, os caras não se cansam, jogam sempre, não se cansam, porque tem 2 críticas, né? Tem a crítica de muito jogo, que para mim é muito que tem, mas para a Libertadores passa a ser muito bom. Por quê? Porque o jogador brasileiro está tranquilo, está naturalmente... Tem solução para os outros países da América do Sul? O que eles podem fazer? O Verón fez um desabafo muito forte sobre isso, né? Led, inclusive o Verón exibiu um cheque, né? Exatamente. A Copa da Argentina paga menos de $100 mil. Mas e a Copa do Brasil paga 15 milhões de reais. Como é que faz? Mas agora o Verón não vai transformar o clube em SAF, mas fez uma parceria onde vai ingressar muito dinheiro para poder fazer estrutura melhor e poder montar um melhor time. Mas a única forma
que a gente vê é o mesmo que está acontecendo no Brasil. A SAF começar a chegar os próprios times mexicanos. Hoje é técnico de um clube mexicano, Dorados de Sinaloa. Ele tem dono, isso. Mas lá a diferença econômica dos clubes do México para os brasileiros já foi maior, se é que ainda existe, né? Agora tem uma queda, né? Antigamente brigava, Brasil com México brigava. Agora o México tem uma queda também por essa situação que não tem ascenso, não tem descenso. Então monta outro tipo de elenco. Mas a única coisa que eu vejo, na minha humilde opinião, é que precisa acontecer a mesma coisa que no Brasil. As SAF começam a entrar nos times grandes, e esse time grande com essa história, com a estrutura que já tem, poder contratar também jogadores fortes, e que os meninos que começam a subir da base tenham essa possibilidade de espelho para poder manter o nível alto e não vender tão rápido. Manter 4, 5 anos esses meninos de boa qualidade e manter dentro do elenco. O Uruguai, por exemplo, sai não durou um ano. 6 meses, foi bem e já foi embora. Oi, Roger, boa tarde para você e boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Seleção Sport TV, a todos que participam da mesa. Olha, de distância você está na região sul da província de Buenos Aires, eu estou na região norte. Entre mim e você temos 80 quilômetros de distância aí, pelo menos. Mas daqui, de onde eu falo, da cidade de Pilar, até o centro de Buenos Aires, região central da capital argentina, mais ou menos 50 quilômetros. Esse é o refúgio do Botafogo para os dias que antecedem a final da Conmebol Libertadores, partida entre Atlético Mineiro e Botafogo. Por isso, a gente está vendo esse cenário. Estão lá os 2 ônibus que vão levar o time do Botafogo ao treino, que acontece no Mapuche Country Club, é 1 quilômetro daqui, onde costuma treinar o Tigre, outro time de futebol conhecido da Argentina, mas torcedores não vemos. É a tranquilidade absoluta, uma opção do Botafogo para essa reta final de preparação para a final da Conmebol Libertadores. Então, a gente tem, sim, um time muito concentrado, mas atendendo a todos os pedidos da mídia. E aí, eu incluo a mídia sul-americana. Hoje de manhã tivemos, nesse grupo do Botafogo, são 34 jogadores aqui, todos os jogadores do elenco profissional do Botafogo. Tivemos o antidoping deles, que é obrigatório, e depois atendimento à imprensa argentina, sul-americana de uma forma geral e naturalmente brasileira. Nossa reportagem conseguiu conversar com 3 integrantes dessa delegação do Botafogo, o técnico Arthur Jorge, o goleiro John e o volante Gregory. Todos tranquilos, mas muito concentrados no que precisa ser feito nesses dias aqui na Argentina para conseguir o primeiro título da Libertadores da história do Botafogo. O Arthur Jorge falou muito sobre a situação que mais preocupa a torcida nesse momento. O Bastos vai participar da final ou não? Zagueiro titular absoluto do time do Botafogo, se machucou aos 9 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, vitória por 3-1 do Botafogo, que devolveu a liderança do Campeonato Brasileiro à equipe alvinegra. Músculo posterior da coxa esquerda. O exame de imagem feito em São Paulo confirmou a lesão muscular do Bastos. No entanto, não é uma lesão tão grave. O que acontece é, o período de recuperação é muito curto. E aí não dá para confirmar. A ausência do Bastos é uma tendência que ele não jogue. E também não dá para confirmar a escalação dele. O que o Arthur Jorge disse, as próximas 48 horas serão definitivas para entendermos se o Bastos irá para a partida ou não. E aí, é claro, esse primeiro treino deve mostrar para a gente como está o Bastos em termos de movimentação ou se ele vai a campo com o restante do time. Caso ele não possa jogar, o Adrielson será o substituto. Ele foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, tanto defensivamente quanto ofensivamente, marcando o terceiro gol da vitória. E esse elenco do Botafogo, como está completo, tem também zagueiros que não vinham aparecendo no banco de reservas nas partidas do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Lucas Alter e também o Pablo, que faz parte desse elenco e pouco jogou pelo Botafogo desde que veio do Flamengo. Então, o Arthur Jorge está com todas as peças aqui e tem trabalhado muito em vídeos do time do Atlético Mineiro. A gente conseguiu flagrar isso enquanto estávamos dentro da concentração do Botafogo no hotel para fazer essas entrevistas que eu citei agora há pouco. Portanto, o time do Botafogo está nesse clima de tranquilidade, apenas pensando no que vem por aí, esses dias importantíssimos para muitos torcedores, e a região central de Buenos Aires tem vários deles para confirmarem essa tese para vocês, a semana mais importante da história centenária do Botafogo. E é isso, gente. Eu queria até deixar aqui um comentário para vocês, uma informação para vocês que é interessante a respeito do que o Botafogo vive nesse momento. Porque esse título
será um título, caso o Botafogo consiga, de uma equipe que sai da pré-Libertadores, jogou 2 fases de pré-Libertadores, contra o Aurora da Bolívia, depois contra o Bragantino, depois a fase de grupos e todo o mata-mata da Libertadores. Apenas um campeão na história da Libertadores saiu da fase prévia, anterior à fase de grupos. O Estudiantes de La Plata, em 2009, numa final contra o Cruzeiro. Essa saga do Botafogo será de roteiro parecido com a do Estudiantes? Deixo para vocês aí, para falar um pouco sobre o fôlego desse time, que é líder do Campeonato Brasileiro e está na final da Libertadores. Obrigado, Correge. Eu vou assinar embaixo da sua fala, que é a semana ou o momento mais decisivo da história do Botafogo, da história gloriosa. Porque sábado ele tenta o sonho de uma vida, que é a Libertadores, que ele não tem ainda. Na quarta-feira ele encara o Internacional. E no domingo ele fecha sua participação no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Ou seja, ele pode ser campeão da Libertadores no sábado. Se ele empatar contra o Inter quarta-feira e vencer o São Paulo, ele será o campeão brasileiro. E aí embarca para o Mundial de Clubes. Ele já pode ser campeão até no jogo contra o Inter. Se o Palmeiras não vencer o Cruzeiro. Exatamente. Mas para depender só dele, ele empata com o Inter, pode empatar com o Inter, que não é simples, jogando no Beira-Rio, e ele derrota o São Paulo. E se ele for campeão, ele vai embarcar em festa para o Mundial de Clubes. Então é de fato o momento mais glorioso da história do Botafogo. É impressionante. Fala, louco. Não. Os votos, vai lá, vai. Não, Tá vivendo? Não pode viver, né? Não, tá vivendo esse sentimento, né? Ah, tá. De decidir uma Libertadores, Vou poder pedir jogar um Mundial. Pedir para o torcedor do Botafogo tirar foto. Eu acho que deve ser das poucas vezes na história que quando colocam nesse negócio dá favorito ao Botafogo. Né? A gente está acostumado ao contrário. Aí fica em casa, vai ver. A gente vai com tudo, mas agora essa coisa não gosta muito, não. Muda aí o negócio, não passa nada. O louco tá falando, Botafoguense vai lá e vai apostar no Atlético ali, ó. Não duvide. Agora, eu já ia esquecendo, uma notícia que eu não posso deixar de falar aqui. John Textor é um cara sensacional. O Botafogo é muito sortudo. Nós somos muito sortudos de ter o John Textor como o dono da SAF do Botafogo. Ele é uma pessoa que é maravilhosa. É o bilionário mais gente boa, mais humilde, mais humano que eu já tive notícia. Ele fez simplesmente o que ninguém nunca fez. Nenhum outro finalista de Libertadores fez isso. Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter. Ninguém. Boca Juniors, River Plate, Olímpia, Penha. Ninguém nunca fez isso. Ele simplesmente está levando todos os funcionários do Botafogo e familiares para a Argentina com voos fretados, pagos por ele, para que acompanhem a final da Libertadores. O momento mais épico da história recente, da história total do Botafogo. Lógico, tivemos jogadores maravilhosos, jogaram grandes campeonatos que não são reconhecidos, mas dentre os momentos reconhecidos, né, pela FIFA, vamos dizer assim, da atualidade, esse é o momento mais épico, é o ponto mais alto que a gente pode chegar, né, em títulos reconhecidos pela FIFA. E ele pensou em cada um, cara. Aquela pessoa que está ali há anos no Botafogo, épocas de salário atrasado, épocas de vacas magras, falta de estrutura, e estava ali com o Botafogo roendo o osso. Então agora que vem o filé mignon, o Textor não esqueceu das pessoas, não esqueceu de quem estava na luta com a gente desde sempre. O Textor é muito botafoguense, cara. Ele é a maior prova do não escolho, fui escolhido. Ele não é só um acionista. O Textor virou um botafoguense. Ele olha para o Botafogo e olha para os membros do que é o Clube Botafogo, do que é o futebol Botafogo, como iguais a ele, como companheiros de camisa, companheiros de batalha. O Textor é muito foda, cara. Eu sou completamente apaixonado por esse bilionário maravilhoso que é o John Textor. Essa notícia mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito comigo. Porque, cara, ele é um cara que chegou no Botafogo. Lógico, ele viu como é que estava antes a Terra Arrasada, mas ele não viveu a Terra Arrasada. Ele chegou recuperando o clube, investindo aqui e ali e tudo mais, mudando o que era o Botafogo. Então ele não estava aqui em momentos historicamente ruins do Botafogo. Rebaixamentos, quase falência, salários atrasados, etc. Ele não viveu isso tudo, mas ele reconheceu o esforço de quem estava esse tempo todo vivendo com a gente esse perrengue e premiou cada um deles com esse momento. Eles tinham que estar
com o Botafogo nesse momento. E o Textor percebeu isso e vai levar cada um deles pra Argentina pra ver o jogo. Pô, cara, que cara fantástico. Quem fala mal do Textor tem que lavar a língua, lavar com sabão de coco, muito, esfregar bastante antes de falar de um Textor. A Leila Pereira, que o UOL paga pau e baba ovo, nunca fez isso com seus funcionários. Nunca. O Textor é gente como a gente. O Textor é foda. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo aqui com o Louco Abreu no Seleção Sport TV. Ele que é um ídolo recente do Fogão, que recuperou a autoestima do botafoguense naquela vitória na final contra o Flamengo no Carioca, né? Depois de 3 tropeços aí, 3 insucessos que foram doídos pra gente. O Louco veio lá, botou o pau na mesa, ganhou a final, tripudiou do Bruno ainda com cavadinha e ficou marcado na história como um cara que até hoje, por onde passou depois, levou o Botafogo na sua camisa ali, sempre um símbolo que estava por baixo da sua camisa, tinha o Botafogo ali. É um cara que ama muito o Botafogo e nunca mais será esquecido por nós todos botafoguenses. Então, pessoal, fico por aqui. Mais tarde tem live, sorteio. Ative o sininho para receber o aviso quando ela começar e participar do sorteio de um par de ingressos para a Newton Fan Fest, um de infantil e um adulto, né, para a pista da Fan Fest lá do Newton Santos. Então ative o sininho, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso quando a live começar e outros vídeos também pingarem no canal. Então, temos aqui o plano de membros. Clique em Seja Membro, ative aí alguns dos planos e ajude o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer um bom serviço para você todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.